Estamos de volta com o Dia a Dia Rural e vamos ao nosso Conversa Franca. A mosca branca continua sendo um desafio para produtores de soja de todo o Brasil. Sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador técnico Elvésio Júnior, está aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. É um prazer conversar com vocês. Vamos começar. O que é essa mosca branca? Então, a mosca branca, ela tem o nome científico Bemisia tabaci. Ela é uma das importantes pragas aí do nosso agro brasileiro, pode afetar diversas culturas, né? E a gente vê como principal hospedeiro aí a cultura da soja. Isso que eu ia te perguntar, ela atinge quais outras culturas? Ela pode atingir, por exemplo, couve-flor, algodão, mas a principal acaba sendo a cultura da soja, né? Por quê? Por que ela gosta mais da soja? O que a soja tem que atrai tanto essa mosca? Eu acredito que por conta de ser um hospedeiro que ela consegue atingir aí em grandes áreas, né? O inseto ele se multiplica rapidamente em cima dessa cultura e acaba que tem uma afinidade também por conta ali de alguns materiais, alguns açúcares, né? Da seiva dessas plantas. Afinidade é interessante, né? Gostei dessa palavra. Mas o que ela faz exatamente na soja? O que essa afinidade atrai tanto nessa mosca branca? Então, ela se alimenta aí das plantas, da seiva, que é como se fosse ali o açúcar das plantas, né? E o que ela faz com essa alimentação? Ela enfraquece. Em alguns casos mais graves, ela pode também transmitir algumas doenças, algumas viroses, por exemplo, para a cultura da soja, que aí realmente compromete muito o rendimento da cultura. O que você chama de caso mais grave? Então, a virose que ela transmite pode ser uma doença muito grave, né, para a cultura da soja, em alguns cultivares suscetíveis, e também a gente tem algumas questões relacionadas a surtos de populações, igual nós estamos encontrando hoje no nosso país, que aí também acaba que impacta muito, né, o rendimento da cultura. E o que aconteceu para a gente ter esse surto? O que houve? Foi resistência aos produtos, aos defensivos que a gente já tem hoje? Ou foi uma questão que pegou numa lavoura, o produtor não prestou tanto atenção? O que aconteceu? O principal que eu acredito foi as condições climáticas, né? Então a gente tem aí umas condições climáticas para o desenvolvimento desse inseto em torno de acima de 25 graus a temperatura e baixa umidade relativa do ar. A gente encontrou isso nos meses de dezembro, nos meses de janeiro também, em algumas regiões aí produtoras de soja. Então acaba que esses dois fatores, né, a combinação desses dois fatores ajudou muito para que a população dessa mosca tivesse aumentado aí muito. Então, o nosso clima tropical ajuda na proliferação, então, da mosca branca? Esse ano, por conta do El Niño, a gente teve um impacto muito grande em cima desse inseto em específico. Agora, a gente viu casos de produtores, né? Você viu casos de produtores perdendo metade da colheita. Quanto que essa mosca branca pode ter atingido uma colheita? Então, o principal prejuízo, né, igual eu comentei, foi a questão do enfraquecimento das plantas. Isso pode gerar perdas aí de 20% até 50% dos rendimentos, mas há também um outro prejuízo significativo, que é a ponte verde entre soja e algodão. Então, produtores que vão fazer o cultivo do algodão já enfrentam a pressão do inseto nas fases iniciais muito grande e pode comprometer também a questão aí do controle dessa praga. No algodão ele pode trazer muitos prejuízos também? A mosca branca pode trazer prejuízos? Sim, é uma das principais pragas aí no início da cultura, né? E um dos principais prejuízos que ela pode causar é as fezes açucaradas, que podem contaminar a qualidade da fibra da cultura. Então,
a gente continua aí sendo vulnerável a essa praga, mesmo em estágios mais avançados aí da cultura do algodão. Mas isso você fala, só para eu entender, fala na rotatividade, na rotação das culturas? Aonde que fica a mosca? Na terra? Não, na sucessão, por exemplo, quando a gente vem do sistema soja, né, e ela foi dessecada, por exemplo, ela vai procurar uma outra planta, um outro hospedeiro que esteja ali vegetando, né, na fase vegetativa, e ela pode encontrar o algodão. O algodão é um dos hospedeiros preferenciais dela aí, nesse caso. Entendi, ela é esperta, né? Ela quer um hospedeiro, né? E como que é o controle? Como é que o produtor pode fazer esse controle na soja? Então, a gente tem algumas medidas aí de controle. Geralmente, a gente pode utilizar alguns cultivares que têm aí uma morfologia mais resistente à questão de pelos, né, das folhas. A gente pode também fazer a rotação de cultura, utilizar, por exemplo, a cultura do milho, né, que não é um hospedeiro para o biótipo que a gente tem aqui no nosso país. E a gente também pode fazer algumas outras práticas, como alguns produtores que têm aí a questão da irrigação, pode fazer um manejo adequado de irrigação, mas eu acredito que a principal prática que foi muito adotada essa safra foi o uso de produtos biológicos, micro-organismos benéficos, como fungos entomopatogênicos para controle desse inseto. Por que vocês recomendaram mais esse tipo de produto? Então, esses dois fungos, por exemplo, do gênero Bovéria e Metarrhizium, eles já são nativos aqui, né, do nosso país e performam muito bem, aderindo aí, funcionam como se fosse um inseticida de contato, né, para poder matar o inseto de 3 a 5 dias. As condições aí da nossa safra, com o período de molhamento no El Niño, a partir do momento que as chuvas já iniciaram, favoreceram também a aplicação e o uso desses fungos para controle da praga. E teve alguma região do país que vocês identificaram mais a presença da mosca branca ou foi no geral, nas colheitas, nas culturas em geral? Aliás, nas produções em geral? Olha, em virtude aí do atraso de plantio e replantio que nós tivemos em algumas regiões produtoras de soja evidenciaram mais populações maiores, né, desse inseto do que outras. Mas, no geral, em áreas, por exemplo, que a gente não era acostumado a verificar a presença ou a incidência em altas populações, essa safra a gente conseguiu encontrar. Então, Minas, São Paulo, Paraná e até mesmo Rio Grande do Sul, a gente conseguiu encontrar muitas populações. E no estado do Mato Grosso também, que é o principal produtor de soja, né, do nosso país, a gente também conseguiu verificar enxames. Várias vezes a gente recebia vídeos, né, dos produtores indo colher a soja e o inseto migrando para as áreas vizinhas. Ou seja, o produtor tem que estar sempre atento em alerta, né, para esse tipo de coisa. Quantos tipos existem dessa mosca branca? Então, a gente trata... Existe uma espécie, né, que é a Bemisia tabaci, mas existem aí 2 biótipos, né, que são, como se diz, variações da mesma espécie, dentro da mesma espécie, né? Variações fisiológicas. Então, aqui no Brasil, o que predomina é o biótipo B, que é o mais comum aí encontrado em todas as áreas. E o que a indústria tem feito? Assim, vocês estão atrás de novos produtos? Como é que a indústria tem trabalhado para isso, as empresas? Então, atualmente, hoje a gente tem algumas limitações aí em termos de emprego de moléculas de defensivos agrícolas químicos, né? Produtos que foram registrados há alguns anos atrás com acima de um controle, né? Acima de 80, 85%. Hoje, praticamente não controlam 50, 45%. Então, o uso do produto biológico ele vem crescendo muito, principalmente a aderência do produtor rural para utilizar esses produtos, justamente por conta do alto índice de controle encontrado com a utilização desses produtos.
Então, hoje a gente tem mais de uma opção para o produtor escolher e ele pode ficar à vontade para optar qual a fase ou qual a época ou qual o momento ideal para controlar a praga. Nós temos produtos, por exemplo, que controlam várias fases de vida, né, do inseto, desde ovos até adultos. Então, o produtor ele pode optar por fazer um controle mais efetivo, dependendo aí do monitoramento da sua área. Ou seja, estão atentos, né? Porque é um desafio para todo mundo, para a indústria, para o campo, para as entidades, é para todo mundo, né? Exatamente. E o objetivo nosso das empresas é suportar o produtor. Então, todas as dificuldades que ele enfrenta no campo, a gente sempre fica bem de olhos atentos, né, para poder trazer aí soluções fáceis e bem aplicáveis para que o controle dele seja realmente efetivo. Tá ótimo, Elvésio. Muitíssimo obrigada pela participação. Não é feriado, né? Mas bom carnaval para você. Obrigado para vocês também. Até a próxima.